Olá, vamos continuar a pintar? Esse aqui é o quarto vídeo da série de pintura em tecido. E é muito importante que vocês assistam os outros, porque ele é mais ou menos uma sequência. Como da última vez, nós fizemos aqui a melancia, certo? Então, hoje nós vamos continuar pintando. Como eu disse nos demais vídeos, sempre pintar o que está atrás. Então nós pintamos primeiro a melancia, porque ela estava atrás das frutas. Pintamos as folhas, pintamos a sombra embaixo, a sombra ao redor. Agora aqui olhando, você pode observar o que? O que está atrás? Eu vejo aqui, primeiro, a uva. E os demais nós vamos indo uma sequência. Então, vamos começar pela uva. Para pintar a uva, nós vamos precisar do pincel 454, número 8, que é este pequeno. Por que 8? Porque as uvas são pequenas, né? Então, nós temos que usar um pincel menor. Então, como eu não tenho 454, eu expliquei no vídeo anterior que é pegar o 456, que é o pincel de cerdas retas, e dar uma lixadinha. Isso aí eu já expliquei no vídeo anterior, eu só estou lembrando. Então, dando uma lixadinha nas pontas das cerdas, ele vai ficar aparado. Veja o vídeo anterior que você vai entender melhor. Então, ele estando já bem aparado, bem certinho, nós vamos começar com a uva pela seguinte técnica. No vídeo número 2, eu expliquei aqui o que nós fazemos quando nós queremos fazer uma esfera. No vídeo do número 2 eu usei uma bola de isopor. Aqui eu estou usando uma laranja. Veja, aonde a luz bate mais diretamente, quando nós temos uma esfera, a cor fica mais clara. E aonde ela bate indiretamente, nós vemos que, não sei, veja, fica mais escura. E é isso que o que dá a sensação de uma esfera, e não de apenas um círculo. Por quê? Dá volume. A cor clara, eu explico bem no vídeo número 2, a cor clara levanta e a cor escura aprofunda. E é isso que nós vamos fazer nas uvas. E começar pela uva que fica atrás. Primeiro a que fica atrás, depois as que ficam na frente. A que está mais escondidinha seria essa primeira. Eu vou usar no centro da uva, para deixar ela mais clarinha, eu vou usar um pouquinho da tinta branca. Veja, eu coloquei um pouquinho de tinta branca aqui e a cor violeta. A uva você pode fazer violeta, você pode fazer ela lilás, se você quer uma uva mais clara, verde, se quiser isso a cor, você faça vários testes, porque existem uvas verdes, verde mais escura, mais clara, lilás, mais clarinha, mas aqui eu vou usar o violeta. Eu vou pegar o branco, veja aqui, olha, o pincel 454, eu vou pegar o branco, molhar ele de qualquer jeito, não é, aí nesse caso não é um mingauzinho, molhei, ó, enchi ele de tinta e vou clarear o centro da uva, só fazer sem chegar nas bordas, ó, o centro dessa, vou fazer uma sujeirinha de branco aqui, ó, eu vou fazendo de 3 ou 4 uvas, para que o importante é a tinta branca não secar. Por isso é de 3 ou 4, porque se eu fizer aqui todas branquinhas, quando eu chegar nessa última aqui já vai estar seco, principalmente se o dia estiver quente. Agora aqui, para pegar o lilás, vem aqui, ó. Para pegar o lilás, aí não é molhar o pincel inteiro. Não precisa nem lavar, ó. Você só pode tirar o excesso do branco. Você vai pegar o tal do mingauzinho pela beirada. Porque eu quero, ó, só tinta num cantinho. Esse canto aqui, ó, ele está sem tinta. Aí eu vou, como a regra para tudo, eu vou contornar essa uva de baixo aqui, ó. Ó, eu coloquei a tinta no limite do risco da uvinha, olha, e vou virando até eu sentir que já acabou. Aí eu pego novamente, ó, eu vou novamente aqui, ó, pego o mingauzinho, agora dessa vez não precisa pegar muito, pega de pouquinho,
e faço, por exemplo, aqui, ó, eu percebi que tem um espaço em branco e vai girando. É diferente da maçã, que a maçã é grande, né? A melancia também, a melancia é um espaço grande. Mas como a uva é pequenininha, ó, você tá vendo que pegando esse jeito, ó, de pegar tinta, tipo mingauzinho, pegar um pouquinho no cantinho a concentração do violeta fica na beirada e no centro fica mais claro, olha. Você percebeu? É aquilo que eu expliquei da laranja. Ó, o centro claro e a beiradinha mais escura. Eu vou pegar novamente para essa aqui tá embaixo. Agora eu vou fazer a outra que tá em cima dessa. Vou pegar novamente a tinta, ó. Tinta nesse lado limpo, esse lado tem tinta. E a concentração de tinta eu ponho pro lado de fora para fazer o contorno, ó. Eu contorno com esse excesso de tinta. E eu venho com a outra por cima dessa, ó. Porque a uva não fica assim uma em cima da outra. Ó, peguei aqui, ó. Aonde você vê que fica uma falhinha, você vem novamente. Pega novamente o mingauzinho. Eu gosto de falar o mingauzinho que é para não esquecer. Que é pela beirada que você pega. Ó, tá vendo? Uma está em cima da outra. Agora nós vamos fazer essa aqui. Vou pegar o mingauzinho novamente. Olha, tinta desse lado está limpo. A concentração de tinta na borda e eu vou girando, ó. Vou levando essa concentração de tinta pro contorno da uva, para fazer o contorno. Você percebeu que tudo, eu disse desde o primeiro vídeo, tudo vai se basear nesse princípio, olha. Você fazer os contornos pegando a tinta como se fosse um mingauzinho. E olha, você já observou o centro claro e a concentração de tinta o em volta fazendo escuro, o que dá a sensação de esfera, de não uma uva assim, círculos, fazendo bolinhas de uva, são esferas dando volume na uva. Aqui, essa daqui tá bem escondidinha, né? Nós vamos fazer ela da mesma forma, ó. Pegou a tinta, a concentração de tinta, e aqui, veja, por que nós falamos assim, faz o que está embaixo primeiro? Porque a folha, se eu fizesse depois, o verde ia sujar a uva. Então aqui, o verde está sujando a uva, mas como eu vou pintar em cima, ó, esse verde vai desaparecer. Ó, a concentração de tinta aqui. Como o violeta é uma cor forte, ele tampa bem o verde. Isso aí é importante também lembrar. Ó, eu venho novamente, eu quero ela mais delineada. Você pode passar mais de uma vez, não precisa passar, ó. Eu tô girando o pincel, ó. Girando, ó. Aí eu vou alisando para ela ficar bem feitinha, olha que bonito. Então ela tampou o verde da folha, certo? Se fosse, por exemplo, uma cor clarinha, que nós vamos fazer nos outros, às vezes o verde, como é uma cor muito forte, uma cor escura, pode ser que o verde manche. Por exemplo, se eu usasse um amarelinho aqui, o verde ia manchar. Mas como é violeta, eu não preciso. Se fosse um amarelinho, eu teria que cobrir com branco. Mas depois eu vou explicar melhor isso daí. No caso violeta, não precisa. Novamente, olha. Aí eu já fiz aonde eu sujei de branco. Lembra que eu sujei primeiro branco? Eu lavo o pincel, porque ele está carregado de tinta violeta. Então o pincel tem que estar limpinho. Eu vou molhar novamente no branco aqui, olha aqui. Molhar no branco aqui. E eu vou, ó, novamente aqui, ó. Veja, aqui eu vou pôr o pinguinho para clarear o centro da uva, tá? Eu vou pegar novamente para fazer umas 3 ou 4 de cada vez. Ó, vou fazer até aqui. Pronto, é só o centro. Não precisa cobrir a uva inteira. Agora eu vou novamente. Agora sim é mingauzinho. Pega o mingauzinho. Vamos fazer essa aqui, ó. Cobrindo todo. Por exemplo, aqui não tem um espaço em branco. Vamos cobrir todo esse espaço aqui, ó. Tinta na lateral da uva, para fazer o contorno da uva, e eu trago o pincel até aqui embaixo, ó, cobrir aquele espaço branco que tinha aqui embaixo, olha. Aqui, ó, eu vou para alisar, para ela ficar bem bonitinha.
Lembra que eu fiz a maçã? A maçã, como ela é maior, você esfumaçava bem aqui para dentro. Mas como a uva é pequenininha, não tem nem como esfumaçar. Aqui, essa aqui tá bem escondidinha, né? Mas não tem importância. É a mesma forma. Você faz uma sobre a outra. Ó, novamente aqui. Você joga o círculo em cima da outra, assim, em cima daquela que tá atrás. Ó, eu vou pôr novamente, que tá com pouca tinta. O importante é não deixar espaços vazios aqui no meio, porque a uva fica bem juntinha uma da outra, né? Uma em cima da outra, bem juntinho, ó. Eu venho girando, ó. Ó, o pincel em pé, girando, ó. Aí toda essa concentração de tinta fica na beirada. Percebeu? Depois nós vamos dar luminosidade. Então, aqui eu pintei para o vídeo não ficar muito longo, eu fiz todas, né? Bem devagarinho, da mesma forma como eu fiz as primeiras. Deixei só essa última, uma sobre a outra, e essa última eu vou fazer agora, olha. Cobrindo aqui. Vou pegar mais tinta no cantinho, a bordinha de tinta na beirada e fazendo um círculo, olha, com o pincel em pé, ó, o pincel em pé, bordinha de tinta, o acúmulo de tinta em volta do risco. Aí depois que faz, aí você vai alisando, espalhando toda essa tinta aqui pro meio. Alisando e espalhando. E o que eu fiz nas demais? Você poderá até usar duas cores de tinta, mas nesse primeiro vídeo eu só vou fazer com o branco e o violeta. Duas cores de tinta além do branco, né? Para não complicar. Mas depois outras uvas poderá até tonalizar com outras cores, mas vamos simplificar. E a mesma coisa, esse efeito de luz, o que é? Eu estou imaginando que a luz venha de cá, dessa direção. Então, todos os efeitos de luz naquele lado da uva, né? E aqui assim, ó, o que é? Você molhou a pontinha do pincel, o pincel 42200, fininho, pequenininho. Você só faz, olha, uma pequena vírgulazinha. Dá um efeito, um brilhozinho. Ó, nesse aqui também. Você viu? Eu nem voltei, dando apenas um toquezinho para dar aquela sensação de brilho que a luz batendo na uva. Essa aqui é uma uva bem simples, mas você vê, dá um efeito bonito. Deu aquilo que eu disse antes. Centro claro, as beiradinhas, os lugares escondidinhos da uva, mais escuro. Aqui, nesse pedacinho aqui, veja, não ficou uns pedacinhos brancos? Então, o que eu faço? Com o pincel, assim, esse daqui, o 454, levemente sujo, ele não pode estar com muita tinta. Eu dou uma batidinha e cubro esse espaço branco que fica. Ou mesmo no meio da uva, se ficar, ó, dá uma batidinha, ó. Cobre, que fica feio aparecer, né, esse branquinho aqui, ó. Então, aí cobre. Quando eu for fazer a pera, que depois é a pera que está aqui na frente da uva, né? Eu tenho que deixar essa uva secar, porque se eu fizer logo em seguida, a nossa pera vai ficar lilás, né? Então eu tenho que deixar ela secar bem, porque se você vê, nas beiradinhas ela tá com bastante acúmulo de tinta. Então deixa secar, aí depois você faz a pera. Então, nesse vídeo aqui, nós podemos continuar fazendo outra fruta que está atrás, que é o caju. Ela está atrás da maçã. A maçã só vou fazer depois que eu fizer o caju. Então, aqui é muito importante, que é aquilo que eu disse agora há pouco. Quando você pinta, por exemplo, quando eu pintei a melancia, borra. Tá vendo aqui? Aqui é a semente do caju. Quando eu pintei a melancia, borrou, certo? Mas não tem importância, porque eu vou pintar o caju em cima. Mas como o vermelho é uma cor forte, e vamos supor, o caju, ele é amarelinho. Aqui, olha, aqui ficou com sombra do verde da folha e da casca da... O que eu fiz? Eu peguei um pouquinho de branco, o mingauzinho, e dei, olha, uma leve... Aqui eu já, para adiantar, eu já joguei um pouquinho. Eu dou
eu passo para cobrir aquele excesso de verde que borrou. Se o caju fosse uma fruta de cor forte, uma cor forte, não precisaria, que foi o caso da uva. Mas como o caju é amarelinho, se eu não tampar essa mancha, como por exemplo aqui, ó, aqui no vermelho, se eu não tampar, vai ficar aparecendo, vai ficar assim manchado, vai ficar uma cor feia. Então eu vou com um pouquinho de branco, olha, só dou uma leve esfumaçada. Na semente do caju nem tanto, porque a semente do caju é marrom, é o sépia, nós vamos usar na semente. Mas na polpa do caju, olha aqui não tá manchadinho de verde, ó. Então eu tenho que cobrir para o caju ficar depois bem amarelinho. E muito importante, a melancia também tem que estar seca, porque senão eu vou trazer o vermelho para dentro do caju, e eu não quero. Porque aqui no caso ela já está seca, a uva não está, mas a melancia já está seca. Ó, eu cubro essas imperfeições com um pouquinho de branco. Não precisa, é pouquinho, olha. Espalhe o branco, ó. Certo? Então agora aqui eu vou pintar a semente do caju. A semente do caju eu vou usar a cor sépia. Pode ser marrom também, mas eu gosto do sépia. Eu sempre uso o sépia, porque o sépia é um tipo de um marrom que é quase preto. E a semente do caju ela é um marrom bem escuro. Então o que eu vou fazer? Eu vou lavar o pincel com pincel limpo. Eu usei ele com branco, né? Agora ele tá limpo. Eu vou pegar o mingauzinho novamente. Pode pegar bastante, porque assim, ó, esse lado limpo, esse lado com a bolotinha de tinta. Novamente, você vê que tudo é assim. Bolotinha de tinta no cantinho do pincel e vou fazer o contorno. A semente do caju é redondinha. Você observa que eu não uso pincel fino para fazer contorno. É só assim, é um mingauzinho. Ó, bolotinha de tinta na beirada da esfera. Porque a semente do caju parece que tem duas bolinhas, uma sobre a outra, ó. Eu vou pegar novamente aqui e pra contornar bem direitinho, eu vou pôr um pouquinho mais, ó. Então, o centro da semente ficou claro e a beirada escura e os contornos mais escuros. O que vai dar a impressão, o efeito de uma bolinha. Ó, eu vou aqui, veja o que eu vou fazer aqui. A bolinha de tinta está na beirada, eu estou fazendo contorno. Só que eu vou entrar com ele um pouquinho para dentro. Que o caju, ele tem, a semente do caju tem uma entradinha assim. Veja, olha que bonitinho ficou. Entendeu? Vamos fazer o outro. Pegou tinta novamente, ó. Bolotinha de tinta aqui tá mais limpo, a bolotinha de tinta. A bolotinha de tinta na beiradinha, igual a uva, ó. Vamos dar um contorno nessa semente. E também quando for fazer o caju, que é amarelinho, tem que estar essa semente seca. Porque aqui é um marrom escuro, né? Senão a polpa do caju vai ficar marrom, né? Então espera secar. Uma meia hora assim já tá seca. Você vai fazendo por etapas. Você faz outra coisa. E aqui, olha, eu quero fazer também, ó. Eu peguei o contorno da semente e vou puxar ela para dentro, ó. Eu não vou lá embaixo. Aí eu fiz aquela curvinha da semente do caju, tá? Agora que a semente do caju já secou, eu esperei secar. Nós vamos pintar a polpa do caju. Eu vou com amarelo ouro, olha. Aqui eu peguei uma quantidade maior, porque o caju é grande, né? E vou contornar da mesma forma. Tudo é sempre o mesmo princípio. Excesso de tinta na beiradinha. E agora eu vou puxando esses excessos aqui pra dentro. Ó, novamente, peguei o mingauzinho. Esse lado está limpo, esse lado com a concentração de tinta. E contorno aqui assim. Deixando a concentração, vai. Então, olha, eu vou puxando todo o amarelo
não tem importância que chega na maçã, que a maçã nós vamos pintar depois. Eu espalho bem, você viu? Ficou bem contornado aqui assim, ó. Todo o contorno. Depois que eu passar o amarelo, eu vou só com uma sujadinha, olha, bem pouquinho no pincel, bem dando, porque o caju ele não é todo amarelo, ele é um pouquinho vermelhinho. Tá vendo aqui nos cantinhos? Eu jogo um pouquinho de vermelho, vermelho vivo. Eu gosto do vermelho vivo porque ele é uma cor bem ótima para tinta vermelha. Ó, veja aqui, ó. É uma batidinha, uma sujadinha. Está até misturado um pouquinho de vermelho com amarelo. Aí você vem aqui no cantinho e dá aqui nesse cantinho também. Porque o caju ele não é todo só amarelo. Depois que eu fizer o vermelho, eu lavo o pincel para ele ficar limpo. Eu venho, olha aqui, uma sujadinha de verde, bem pouquinho, ó. Sujadinha de verde. Eu venho aqui, jogo um pouco de verde no outro lado. Eu faço o caju ficar assim um pouco manchadinho de vermelho, um pouco, porque ele é amarelo com manchinhas vermelhas, manchinha verde, percebeu? Vou fazer o outro caju, que são dois, aí dá pra entender bem. Vou pegar aqui, vem aqui, olha, aqui, pega o mingauzinho, este lado limpo, a concentração de tinta na borda do pincel, e aí eu venho aqui, olha, na linha divisória e vou jogar o excesso de tinta na linha divisória. Vou pegar novamente que acabou. Ó, a bolotinha de tinta na linha divisória. Sempre é o mesmo processo. Quando você fizer uma boneca, quando você fizer uma paisagem, é sempre isso. Ó, para você fazer o contorno, vai ser assim. Pega o mingauzinho, põe o mingauzinho na borda do risco, ó. E vai... Agora aqui no centro você puxa. Vai puxando, vai cobrindo todo o centro. Vou pegar novamente um pouquinho do vermelho, bem pouquinho, ó, sujadinha, bem pouquinho. Vou jogar uma esfumaçadinha de vermelho aqui. Eu quero um pouquinho mais. O nosso caju tá bem madurinho, vamos pôr um pouquinho mais. Aqui nesse lado, ó, é só uma sujadinha, você dá uma... E aí eu lavo o pincel, depois que eu passei o vermelho, eu lavo o pincel, porque se eu misturar o vermelho com o verde, vai ficar meio marrom. Agora, o pincel vai estar só uma sujadinha de verde. Eu jogo um pouquinho de verde aqui, um pouquinho de verde aqui. Pronto, depois que você fez isso, você já fez o caju, certo? Agora nós vamos dar alguma luminosidade no caju. Eu vou usar o pincel 224, o número 10 ou 8, que é esse pincel aqui de fio sintético, que eu usei na maçã do vídeo número 2. Procura lá a maçã do vídeo número 2, que eu usei bastante lá. Eu venho com ele aqui, vem aqui, ó. Eu vou molhar ele um pouquinho aqui no branco, não é mingauzinho, ó. Eu molho uma ponta, eu molho na outra, aí eu tiro o excesso aqui assim, achatando ele, porque ele tem a cerda bem macia, eu achato para ela ficar bem fininha, ó, a cerda bem macia. Aí eu venho aqui no caju e dou uma luminosidade igual eu fiz na maçã. Eu dou pequenos reflexos de branco. Por que eu tenho que tirar o excesso aqui? Olha, venha de novo aqui, ó. Eu pego a tinta aqui, eu pego a tinta aqui. Por que eu tiro? Porque não pode ir muito branco. É só um pequeno reflexo. Agora, eu não vou com o pincel inteiro assim. Aqui, eu fiz assim, ó. Agora, pra fazer o que eu pretendo fazer, eu vou pôr ele em pé. Aqui assim. E fazer uma espécie de uma vírgula. Que isso aí dá um clareamento. Eu vou fazer no outro para você ver melhor. Aqui eu vou passar ele em pé, dando ó.
Agora eu vou novamente fazer o... E só que eu vou, dessa vez, eu vou fazer uma vírgula com ele em pé. São pequenas nuances de branco, para ele ficar mais alegre. Agora, com o pincel, do jeito que ele está mesmo, vem aqui, olha. Eu vou pegar, ó, uma pontinha nesse canto do pincel. Eu vou levar para você ver melhor onde fica a pontinha que eu pretendo dar um clareamento na semente do caju, no carocinho. Ó, eu vou pegar a tinta só um tiquinho, ó. É uma coisinha bem miudinha mesmo, bem simples, bem pouquinho. Eu vou pegar, fazer aqui uma luminosidade aqui, ó. Com o pincel em pé, faço uma espécie de uma vírgulazinha. Você treina, porque assim, até eu gosto de falar o seguinte: a primeira uva que você fizer vai ser feia. O primeiro caju que você fizer vai ser feio. Você vai ter que treinar, porque se Deus demorou milhões e milhões de anos para criar, para fazer o caju e a uva, você não vai poder querer fazer logo na primeira vez, né? Vai demorar. Então você treina. Ó, eu vou novamente com aquela vírgulazinha aqui nessa outra sementinha, ó. Por exemplo, agora eu achei que ficou um pouco grande. Eu vou com o sépia e dou uma esfumaçadinha. Se eu achar que ela ficou um pouco grande, eu dou uma esfumaçadinha de sépia. São pequenos detalhes. E aí, nosso caju está pronto. Agora nós vamos pintar a pera. Os cajus estavam atrás da maçã e a pera também está atrás da maçã. Então a maçã vai ser por último. Então vamos fazer a pera. A pera, nós vamos utilizar a tinta amarelo ouro. Olha, eu coloquei aqui e eu vou fazer a mesma coisa, ó, pegar o pincel 454, número 8, vou pegar o mingauzinho, pode até pegar bastante, que a pera é grande, ó. É diferente da uva, se vê a uva eu peguei pouquinho. A pera como é grande, aí nós vamos aqui, ó, o contorno. O contorno é sempre igual, ó. Coloquei a bolotinha de tinta no limite e eu venho trazendo ela para cobrir toda essa manchinha que tem aqui, ó. Eu vou cobrindo toda essa manchinha de vermelho, que sempre borra um pouquinho de vermelho. E puxo aqui. Eu vou pegar mais, agora eu peguei bastante, porque eu vou puxar aqui para o centro, né? Quer dizer, o contorno sempre fazendo assim, ó. E depois aqui embaixo você faz de qualquer forma. Aqui, olha, o excesso de tinta no cantinho do pincel. Aí eu vou fazer os contornos aqui em volta da uva. Então vamos continuando aqui o contorno da nossa pera. Aqui, por exemplo, não tem uns defeitinhos, procurar cobrir esses defeitinhos, olha. Tudo em volta. Primeiro você faz o em volta, depois nós vamos pro centro. E depois aqui no centro, pinta de qualquer jeito. Aí se espalha bem, vamos espalhar bem. Como a pera é uma fruta clara, eu não preciso clarear esse centro igual eu fiz com a uva, igual eu faço com a maçã. Ela já é uma fruta clara. O que eu vou fazer? Eu pintei o amarelo aqui e eu vou usar, porque a pera também é igual o caju. Ela não tem pedacinhos, assim, manchinha de vermelho, manchinha de verde. Então, aqui, por exemplo, aqui junto da uva, eu vou colocar umas manchinhas de vermelho. Ó, eu jogo, mas bem pouquinho, porque ela é amarela, não pode ficar muito vermelha. Então, aí eu vou esfumaçando esse vermelho. Eu digo esfumaçando, quer dizer, espalhando. Ó, deixo a concentração aqui nas beiradinhas e vou espalhando. Nesse lado eu jogo um pouquinho de vermelho e do lado de cá eu jogo um pouquinho de verde. A pera não é assim? Tem uns pedacinhos verdes e alguns pedacinhos vermelhos.
Não ela toda, só aqui, ó. E a parte de baixo eu deixo mais amarelinha. Então, aqui foi feito um risco. O certo nem seria para fazer esse risco, mas vamos contornar para cobrir essa marca do carbono. Vamos jogar um pouquinho de verde. Cobre essa marca do carbono, que às vezes a gente deixa o carbono aparecendo, né? Agora, debaixo da pera tem uma espécie de um cabinho, né? Um terminalzinho da pera. Então, o que eu fiz? Olha, eu vou pôr um pouquinho de sépia no cantinho do pincel. Não é mingauzinho, é só o cantinho. Tá vendo? E vou chegar ele aqui, ó. E vou fazer um pum, 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 pum. Bem pouquinho. Ó, manchei. E aí, pra não ficar assim, aquela bolinha tão, eu dou umas batidinhas. Ó. Fica o fundinho da pera. Certo? Nós vamos fazer igual nós fizemos com a maçã no vídeo número 2. Para fazer a maçã, vocês vão ter que assistir o vídeo número 2, que eu explico bem detalhadamente. Olha, veja aqui, ó. Vem aqui. Eu peguei o branco, molhei com o pincel 224, número 10. Molhei aqui, tirei o excesso aqui. Igual eu fiz no caju. Olha, o pincel, ele tá bem retinho, bem amassadinho. Aí eu venho aqui e faço algumas luzes de branco na pera. Bem de leve, olha. Isso aqui também tem que treinar. Ó, bem de leve. Algumas luzes de branco. Ela não ficar... Aqui, olha, eu tô sentindo que aqui tá um pouco borradinho. Eu venho... Dou uma luz de branco aqui. E depois, com o pincel, lavo o pincel, bem limpinho. Esse 224 mesmo, olha, ele tá limpinho. Aí eu pego aqui, ó, vem aqui, ó. Pego o cantinho do pincel, só o cantinho, tá vendo? É um cisquinho só. Eu venho aqui, olha, eu vou fazer uma vírgula, que é de luminosidade, ó. Igual eu fiz na semente do caju. Só que aqui pode até ser maior, porque a semente do caju é pequenininha, né? Então, uma vírgulazinha de luz. Porque a luz está batendo aqui assim, dá um brilhozinho. Igual a nossa laranja. A nossa laranja não tem pontos de brilho, olha. Toda fruta, se você olhar ela numa fruteira, tem um pontinho de brilho. É esse brilho que nós fazemos com esse branquinho aí que nós colocamos. Agora eu vou terminar a pera. Veja, olha, terminando a pera, eu completei com as maçãs. Eu não fiz as maçãs nesse vídeo, porque ele está no vídeo número 2. Você pega todos os detalhes da maçã. Então, com isso, nós terminamos a nossa pintura. O que falta agora aqui? Só alguns cabinhos, os cabos, uns arabescos. Olha, eu vou usar esse pincel, o 4220, é da linha Liner. Ele é um pincel fino e compridinho, veja. Ele é ótimo para fazer esses detalhes. No caso aqui da folha da uva, o que eu vou fazer? Eu vou molhar o pincel Liner com um pouquinho de água, olha, só um pouquinho, colocar na tinta verde, uma tinta bem molinha, porque para fazer esses arabescos, a tinta tem que estar molinha, olha, bem molinha, por isso que eu coloquei. Aí eu lavo o pincel, enxugo, com ele seco, eu pego a tinta molinha, ó, molho ele na tinta molinha, aí eu venho aqui, olha, eu vou fazer um caracolzinho, porque a uva, ela tem, tá vendo? Por que o pincel Liner? Porque o pincel Liner, olha, ele dança, ele dança, ó, ele tem a cerda de pelo sintético, então ele dá esse jogo, ó. Aqui já começou a faltar tinta, eu peguei, molhei a pontinha novamente, só a pontinha, e venho novamente aqui, ó,
completando essa volta. Vou molhar outra vez, por isso também que a tinta tem que estar bem aguadinha, molinha, porque senão não dá pra... Ó, a uva não tem esse caracolzinho, esses cabinhos. Molho novamente, ó, molhei só a pontinha. Aí aqui, eu posso, aqui tá vendo que aqui ficou um borrãozinho? Eu faço uns rabichinhos. Quando acontece, até deixei esse borrãozinho, ó, você faz uns rabichinhos. Dá um charme na pintura. Pode fazer desse lado aqui, olha. Faz um e depois faz umas cobrinhas, um vai e vem. Isso aqui também é treino, você vai ter que treinar. E no vídeo número 2, eu ensino a fazer uns batidinhos. Procura lá o vídeo número 2. Por isso que eu digo, se inscreva no meu canal e veja todos os vídeos, porque um vai ser mais ou menos sequência do outro. O que você aprende um, você aproveita no outro, e assim vai. E assim nós acabamos a nossa pintura. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal, o canal é Pincel Arte Azul. E também curta a minha página no Facebook, a página do Pincel Arte Azul. Gostaria que vocês mandassem seus comentários, suas ideias. Vamos trocar ideias. Até breve, até o próximo.